Oi, gente. A aula de hoje vai ser basicamente um resumo para a gente fazer nossa primeira atividade avaliativa e o resumo de conteúdos e também alguns exercícios de como pode cair nessa atividade avaliativa, certo? Então, vamos lá. Primeiro, os assuntos que a gente vai abordar nessa atividade avaliativa são, na verdade, tensões normais, que no caso poderiam ser tensões de cisalhamento, tensões de tração, tensões de compressão, as deformações que podem ocorrer devido a essas tensões normais, ou seja, o quanto que a barra se deforma, né? Tensões de cisalhamento e essas distorções que vão ocorrer nessas barras, nessas seções, de acordo com essas tensões de cisalhamento aplicadas, tá? Então, são esses nossos assuntos que vão ser cobrados na atividade. Então, primeiro a gente precisa lembrar aqui dos tipos de apoio e suas reações. Então, esses são os apoios que a gente mais utiliza para fazer nossos exercícios. Então, o primeiro tipo é o apoio móvel. E aí, no caso, pode ser uma bolinha ou um carrinho com duas rodinhas. E aí, no caso, o que eu uso mais é o triângulo, né, com essas duas bolinhas. Então, significa que é um apoio móvel. Então, se é um apoio móvel, então ele permite, na verdade, né, o giro. Então, ele permite o momento. Então, se ele permite o momento, ele não vai ter a reação. E ele permite ir da esquerda para a direita, direita para a esquerda, ou seja, deslocamento transversal. Então, a única coisa que ele não permite é o deslocamento vertical. Por quê? Porque está preso. Então, a barra não consegue ir para cima nem para baixo. Ela consegue torcer, girar, ela consegue se deslocar da esquerda para a direita, direita para a esquerda, mas ela não consegue ir para cima nem para baixo. Então, se ela não consegue ir nem para cima nem para baixo, então significa que ela só tem uma reação para cima ou uma reação para baixo, dependendo do tipo de esforço sendo aplicado na barra, certo? Já o apoio fixo, ele não vai permitir esse deslocamento da esquerda para a direita, que o apoio móvel permitiria, mas ele vai permitir o momento, ou seja, o giro. Então, ele não permite você deslocar para a esquerda e para a direita, ou seja, deslocamento horizontal e nem deslocamento vertical, de cima para baixo. Então, se ele não permite esses deslocamentos, então a gente tem duas reações. As reações verticais, que eu posso chamar RY, e as reações horizontais, que eu vou chamar de RX, certo? Então, RY pode ser para cima, como também pode ser para baixo, e o RX pode ser da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, certo? Vou botar aqui em cima, RY. E o engaste, ele não permite nada, ou seja, ele não permite deslocamentos transversais, tanto na horizontal quanto na vertical, e nem os momentos, ou seja, nem os giros. Então, se ele não permite nada, então ele tem todas as reações. Então, eu tenho a minha reação vertical, tenho a minha reação horizontal e tenho o meu momento, certo? Sendo aplicado. E aí, por que a gente tem que saber disso? Porque na hora que a gente for lá dimensionar as nossas vigas, calcular as tensões, calcular as deformações e por aí vai, a gente precisa encontrar a partir das reações. Por quê? Porque são as reações que vão sofrer com esses esforços, com essas tensões, com esse cisalhamento. Então, a gente não calcula, por exemplo, a tensão normal de uma viga a partir de uma força que eu estou aplicando lá, ou seja, naquela força. Não, eu vou calcular a tensão normal sendo aplicada naquele apoio, certo? Então, a gente sempre calcula e a gente dimensiona as vigas, as barras, o que for, os objetos, a partir das reações, ou seja, a partir dos apoios, porque são eles lá que vão falhar, tá bom? Isso se você levar em consideração não levar em consideração o estrago do material, ou seja, se o material ele for dimensionado de uma forma inadequada, ou seja, você escolheu um material que era para ser duro, ao invés de ser um material ser ducto. Mas aí isso
faz parte também do dimensionamento do material, mas agora a gente não vai levar em conta, a gente só vai levar em conta a parte física, ou seja, os esforços mesmo, as reações, então o valor, tá? E aí, o primeiro exemplo aqui, a gente tem essa viga sendo apoiada por um apoio móvel, vou botar aqui B, e sendo engastada em A, certo? E tá sendo aplicada essa força F aqui nela. Então, qual é as reações que existem? Em A, vai ter meu momento, vai ter minha força horizontal em A, minha força vertical em A, e em B, qual é o tipo de esforço que tem? Só tem um vertical, então vai ser R, Y de B, tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, o somatório das forças em X igual a 0, que eu quero dizer que essa minha viga está estática. Então, todas as minhas forças que estão em X, então eu tenho só RXA mais nada é igual a 0. Então, eu já achei o valor da minha primeira reação, que é igual a 0. Fazer o somatório das forças em Y. Também vai ter que ser igual a 0. Então, eu tenho RYA, que é positivo, tá? Então, vou colocar minha referência X, Y, menos o F, que tá para baixo, e mais o R, Y, B, que é igual a 0. Então, RYA mais RYB, e aí eu vou passar esse F que tá negativo para o outro lado positivo. Então, eu encontrei a minha segunda relação, ou seja, a minha segunda resposta, que RYA é igual a RYB, que é igual a F. Só que eu não sei quem é RYA e nem quem é RYB. E aí, o que a gente faz? A gente tem esse momento em A aqui, que eu não sei o valor, certo? Então, se eu não sei o valor, e se eu fizer minha relação de momento em relação a B, eu vou adicionar ele. E aí, eu vou colocar mais um problema na minha questão. Então, eu vou fazer o quê? Vou escolher o momento em relação ao ponto que eu tenho mais esforços, ou seja, que eu tenho mais incógnitas para achar. E aí, entre A e B, A é o principal, porque A tem um esforço de momento, tem um esforço na horizontal, RYA, e na vertical, horizontal RXA, e na vertical RYA. Ou seja, eu tenho 3 esforços. Então, eu vou fazer movimento em relação a A. Então, vou fazer somatório de momento em relação a A, tem que ser igual a 0. Então, eu teria que dizer aqui, ó, uma distância. Posso chamar essa distância daqui pra cá de 1 metro. E a distância pra cá, outro 1 metro. E aí, eu tenho F, que tá girando no sentido horário, então negativo. Então, F menos F vezes a distância do ponto A, que é 1, mais RYB vezes a distância, que é 2, igual a 0. E aí, no caso, 2RYB, vou passar menos F vezes 1 é F, então menos F, então menos passa para o outro lado positivo, mais. Então, meu RYB vai ser igual a F sobre 2, tá? Então, se eu tenho RYB igual a F sobre 2, eu consigo colocar nessa primeira fórmula e encontrar RYA. Então, a gente precisa saber fazer essas coisas para a gente encontrar as reações, porque aí, ó,
eu tenho a reação em B e a reação em A, certo? E aí, por exemplo, se eu quero encontrar M, então M, eu vou fazer somatórios de momento em relação a B, vai ser igual a 0. Então, eu teria M, nesse caso desenhei girando sentido horário, então teria que ser menos M, certo? E aí eu tenho RA também girando sentido horário em relação a B, então seria menos RYA, só que aí vezes a distância, que é 2, tá? E esse F em relação a B tá girando sentido horário, então é mais vezes a distância, que é 1, igual a 0. Então, esse M vai passar pro outro lado e vai ficar positivo, então é M igual a F menos 2RYA. Então, ó, o RYB, que é F igual a 2, eu consigo colocar aqui e achar RYA, e aí quando eu achar RYA, eu consigo colocar aqui e achar o momento aqui nesse meu engaste, certo? Então, a gente consegue encontrar as reações, todas as reações em A e todas as reações em B. E aí, se eu quiser calcular a deformação, se eu quiser calcular as tensões, eu vou fazer a partir de A e a partir de B. Então, um exemplo 2 aqui. A gente tem um apoio fixo, vou colocar aqui A, e um apoio móvel em B. Então, se é fixo em A, eu tenho RYA, vou botar pra cá, RXA, e em B, que é móvel, então eu só tenho pra cima, RYB. E eu tenho duas forças sendo aplicadas, F1 e F2. Então é mais fácil ainda porque eu não tenho os momentos, certo? Então eu posso fazer o quê? Somatório das forças em X é igual a 0. E aí, quem tá em X? Só RXA. Então, RXA, mais uma vez, é igual a 0. Não, desculpa. Eu tenho meu F2. Então, FXA tá para positivo, né? Por causa da minha referência. X, Y. Já meu F2 tá negativo, então é menos F2 igual a 0. Então, meu RXA é igual a F2. Qualquer valor que eu disser de F2. Já o meu somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Então, eu tenho RYA para cima menos F1 mais RYB, que é igual a 0. Então, RYA mais RYB, o menos F1, vou passar para o outro lado e vai ficar positivo, mais F1, certo? Então, eu tenho minha primeira, tenho minha segunda, só que eu não sei nem RYA e nem RYB, então eu tenho que fazer mais uma vez o momento. E aí, mais uma vez, eu vou escolher o ponto A, porque o ponto A tem mais reações. Então, somatório do momento em relação a A tem que ser igual a 0. Então, F1 em relação a A, vou colocar aqui mais uma distância. Vou botar 2 metros, só para variar. Então, F1 em relação a A tá girando sentido horário, então é negativo. Menos F1. A distância de F1 para A é 2.
E a gente tem o o RYB, que está sentido anti-horário, então positivo. Então, mais RYB vezes a distância de A, que é 4, igual a 0. Então, 4RYB menos 2F1 vezes 2, então passando para o outro lado vai dar positivo. Então, é mais 2F1. Então, o 4 vai passar para o outro lado. Aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o RYB vai ser igual a 2 sobre 4F1. E aí, se eu mais uma vez dividir, vai ser igual a F1 sobre 2. Certo? Então, eu achei o RYB. Consigo colocar aqui nessa fórmula. E acho RYA. E aí, eu já achei todas as reações em A e em B. Tá? E aí, vamos entrar nas fórmulas, né, das tensões. E aí, primeiro é a tensão normal, que é esse sigma. E aí, a tensão normal tem essa fórmula, que é força sobre área. E aí, no caso, essa força é uma força normal, ou seja, normal àquela área. Então, a força pode ser de tração ou pode ser de compressão, dependendo de onde ela está em relação à nossa referência, certo? E aí, a tensão, a unidade de tensão é Pascal, a unidade de força é Newton e a unidade de área é metro quadrado. Então, a gente tem um exemplo aqui de um quadrado de lado A com a força sendo aplicada. Então, a tensão normal dessa força em relação a esse quadrado, ó, se eu tenho lá meu ponto de referência, X e Y, essa força F, ó, tá aqui, ó, paralela a Y. Então, se ela tá paralela a Y e é normal esse meu plano, só que tá para baixo. Então, é uma tensão de quê? De compressão. Então, F está comprimindo essa área, certo? Então, a minha tensão normal, nesse caso aqui, ó, vai ser a força F sobre a área de um quadrado, que é A lado ao quadrado. Só que essa minha força, essa minha tensão, eu poderia dizer que é uma tensão de compressão, certo? E aí, se eu disser que é uma tensão de compressão, a gente já sabe qual é o sentido dessa força nessa área, tá? Porque aí eu não preciso colocar menos, só dizer que é de compressão. Até porque não existe uma tensão negativa, todos os valores são positivos. O que diferencia é que se o valor der negativo, significa que você desenhou o sentido da sua força errada, ou simplesmente, nesse caso, que significa que você está comprimindo, certo? Ao invés de estar tracionando essa sua área. Aí a gente tem a deformação, que é esse Ezinho. E aí a deformação a gente tem duas formas. A deformação pode vir pelo alongamento da viga ou da barra, que é esse ΔL, sobre o comprimento inicial dessa viga, ou pode ser relacionado à tensão normal sobre o modo de elasticidade do material, ou seja, da viga. E aí a deformação, esse Ezinho, pode ser um valor ou pode ser em porcentagem, ou seja, não tem unidade, tá? O valor do alongamento é em metro, o valor do comprimento também vai ser em metro, o valor da tensão em Pascal e o modo de elasticidade também vai ser em Pascal. E aí você tem aqui essa barra, essa viga, né? Que está sendo aplicada uma força F na lateral dele. E aí eu tenho esse comprimento L. Então, eu conseguiria calcular
a minha deformação, sabendo que, por exemplo, é 1 diâmetro a minha seção. Então, minha deformação, nesse caso, vai ser igual à minha tensão sobre o modo de elasticidade, tá? Então, eu posso dizer que essa barra aqui tem um modo de elasticidade qualquer. Então, eu tenho o valor de E, mas eu não tenho o valor de tensão. Mas aí eu sei que tensão é força sobre área, e aí no caso da deformação, sobre o modo de elasticidade. Então, se eu sei que minha área é um círculo, então minha área vai ser igual a πr ao quadrado. Então, eu vou fazer minha força sobre a área, πr ao quadrado, sobre o modo de elasticidade. Então, eu consigo calcular a minha deformação, tá? E aí, a gente entra na tensão de cisalhamento, que é basicamente a mesma coisa, o mesmo formato de fórmula da tensão normal, só que agora a gente tem um esforço, a carga, ela não vai ser normal à minha superfície, ela vai ser paralela à minha superfície. Então, essa minha carga vai ser uma força de cisalhamento. E aí, a tensão de cisalhamento é esse tal, se T diferente, e aí vai ser força de cisalhamento sobre área de cisalhamento, ou seja, igualzinho à tensão normal, que é força sobre área. Só que aqui a diferença é que a força, ela é paralela à sua área em que você está cisalhando o material, tá? Só que aí o cisalhamento, ele tem um detalhe, eu também posso calcular em relação ao número de elementos. Então, quanto mais elementos eu tiver distribuído nessa minha área, menos provável vai ser o valor, né, dessa tensão do cisalhamento. Por quê? Porque eu espalhei, coloquei mais, vamos dizer assim, mais segurança à minha área. Então, a tensão de cisalhamento também vai ser em Pascal. O valor da força de cisalhamento é em Newton e o valor da área de cisalhamento é em metro quadrado. Então, a gente tem o primeiro exemplo aqui de uma barra sendo apoiada por 2 outras barras. E aí está sendo aplicada uma força nela. Então, se está sendo aplicada uma força nela, e aí eu, por exemplo, eu tenho esse apoio aqui, A, e esse apoio aqui, B. Então, eu tenho uma divisão dessa minha força nessa área A e nessa área B. Então, eu utilizaria essa segunda fórmula. Então, minha tensão vai ser essa minha força F sobre essa área, que no caso aqui seria do quadrado, e aí que é a seção transversal desse meu material. São 2 seções, então são 2 elementos, vezes a minha área, que é ao quadrado. Já no primeiro caso aqui, eu tenho uma barra engastada em A e apoiada em B. E aí, o que acontece? Eu só tenho essa força sendo aplicada no centro, certo? Então, eu teria só uma seção aqui, tá? Entre A e B. E aí, eu vou encontrar essa reação aqui em B, que vai ser o mesmo valor, depende da distribuição dessa força aqui, em RA, certo? Se fosse métrico. E aí, o valor da minha tensão de cisalhamento vai ser, mais uma vez, esse F sobre a minha área, que aí no caso é um círculo, então é πr ao quadrado. Já para a distorção, a gente vai calcular igualzinho a deformação, só que aí no caso o meu valor vai ser em rad, certo? Porque essa distorção é um ângulo. A tensão de cisalhamento é Pascal e o modo de elasticidade transversal também vai ser em Pascal. Então, a minha distorção vai ser tensão de cisalhamento sobre esse modo de elasticidade transversal, G,
Então, se eu tenho essa minha barrinha, e aí ela tem uma seção retangular, e aí eu tô aplicando uma força aqui, ó, paralela a essa área. Então, tenho A, tenho B. E aí eu tenho essa força. Então, a minha distorção que acontece nessa área vai ser a tensão tal sobre o modo de elasticidade. Só que aí a minha tensão, a gente já viu que é força sobre a área de cisalhamento. Força de cisalhamento sobre a área de cisalhamento. Então, é força sobre A vezes B sobre esse módulo de elasticidade, tá? A gente encontra assim a distorção. E aí agora, então vamos lá, fazer o exercício agora. Então, eu tenho uma barra de seção transversal quadrada de lado 10 centímetros, ou seja, essa minha barra aqui tem lado, é quadrada e tem lado de 10 centímetros. Então, vou passar para metro, 0,1 metro. E aí ele quer que a gente encontre as reações nos apoios. Então, reação em A e reação em B. E a tensão normal, certo? Então, em A, eu tenho RY de A, RX de A e o momento. E em B, que é um apoio móvel, eu só tenho RY de B, tá? Só que eu tenho essa força de 5 kN com ângulo de 45 sendo aplicada. Então, eu tenho que fazer a distribuição em duas partes, né? Então, se eu fizer 5 kN vezes cosseno de 45, eu vou ter 3,53 kN. E o seno também vai ser igual, que é 3,53 kN. Então, eu destrinchei minha força em 5 N. Uma de 3,53 para cá e outra de 3,53 para cá. E aí eu vou encontrar todas as minhas reações. Então, somatório das forças em X vai ter que ser igual a 0. Então, quem é que está em X? Só RXA e a parte do cosseno dessa minha força ali de 5 N. Então, eu tenho RXA está apontando para sentido positivo. Então, mais RXA. Essa força aqui de 3,53 vai ser negativa, porque tá apontando no sentido contrário. Então, menos 3,53, né? Vou botar 10⁻³ igual a 0. 10⁻³ por causa do quilo, né? Então, meu RA, RXA, é igual a 3,53 vezes 10⁻³ ou 3,53 kN. Ou seja, minha primeira reação, certo? Encontrada. Deixa eu botar aqui. Aí agora, vamos fazer o somatório das forças em Y igual a 0. Quem é que tá em Y? RYA, positivo, menos a força de 5 lá, né? Então, é menos 3,53 vezes 10⁻³ mais RYB, que é igual a 0. Então, RYA mais RYB. Na verdade, vou passar todo mundo para o outro lado. Então, vou passar RYA é igual a
3,53 vezes 10 à terceira menos RYB. Então, eu preciso encontrar RYB para encontrar RYA. E aí, eu tenho que fazer o somatório dos momentos. E eu vou fazer o somatório de momento em relação a A, porque tem todas essas cargas. Então, somatório do momento em relação a A é igual a 0. Então, eu tenho a força vertical do 5 Newton, que está girando no sentido horário, então é menos 3,53 vezes 10 à terceira, vezes a distância, que aí no caso aqui eu vou colocar essa distância como sendo na metade, tá? Então aqui é 1 metro, e aqui é 1 metro, então 1 metro. E aí agora eu tenho só RYB, que está girando no sentido anti-horário, então positivo, vezes a distância, que é igual a 2 metros, que é igual a 0. Então, passar para outra folha, esse menos 3,53 vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar 2 RYB igual a... E aí, no caso, é 3,53 vezes 1, então é ele mesmo, né? Então, 3,53 vezes 10 à terceira. Então, esse 2 que está multiplicando aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então, RYB vai ser igual a 3,53 vezes 10 à terceira dividido por 2. 3,53 dividido por 2 dá igual a 1,765 vezes 10 à terceira, ou 1,765 kN. Então, a gente tem a segunda reação, RYB. Então, se eu achar RYB, eu consigo achar RYA. Então, é só tirar dessa fórmula aqui. Então, RYA é igual a 3,53 vezes 10 à terceira menos RYB. Então, menos RYB que a gente acabou de calcular, que é 1,765 vezes 10 à terceira. Então, isso vai dar 3,53 menos esse valor, vai dar ele mesmo. Então, é 1,765 vezes 10 à terceira, e aí eu já vou colocar kN. Então, a gente já tem nossa terceira reação, certo? E aí a gente já tem RXA, RYB e RYA. Então, a gente precisa só calcular agora o momento. Então, agora eu vou fazer momento em relação a B. Então, somatório. Momento em relação a B igual a 0. Então, eu girei esse M, esse momento em A, em relação a B, tá girando no sentido horário. Então, vai ser menos. Então, menos M. Aí, a gente tem o RYA, que tá girando também no sentido horário. Então, vai ser menos. E aí, a distância dele para B é 2. Então, eu vou ter menos RYA vezes 2. E eu vou ter a força de 5 newtons apontando para baixo, então vai girar no sentido anti-horário, então é positivo. E aí ela é 3,53, então é mais 3,53 vezes 10 à terceira.
Só que a distância dessa força para B é 1. E aí a gente iguala a 0, porque não tem mais nenhuma outra força em relação a B fazendo momento. E aí a gente coloca o valor de RYA. Então, menos M menos RYA, que é 1,765 vezes 10 a terceira, vezes 2, mais 3,53 vezes 10 a terceira é igual a 0. Então, menos M menos esse 1,765 vezes 2 vai dar menos 3,53 vezes 10 a terceira, mais 3,53 vezes 10 a terceira. Então, esse menos com esse mais sobra, e aí eles se cortam. Então, meu menos M é igual a 0. Então, significa o quê? Que meu M aqui é igual a 0. Então, se vocês prestarem atenção, toda vez que a gente calculou esforço de cisalhamento, esforço normal, flexão, tudo, a gente sempre, quando tem uma viga engastada, a gente sempre ignorou o momento. Por quê? Porque sempre esse momento vai ser igual a 0, certo? Esse momento só não vai ser igual a 0 se eu aplicar na minha viga um momento. Então, por exemplo, se eu tô lá na minha viga, e aí eu tenho lá meu apoio, e eu tenho minha força sendo aplicada, e aí eu vou lá e aplico um momento a essa minha viga. Aí, esse momento aqui vai fazer com que o momento no engaste exista, certo? Vai ter um valor. Mas não é o caso que a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando com aplicação de momento em viga, então todo momento no engaste vai ser 0. E aí a gente calculou todas as reações, e agora a gente só precisa calcular a tensão normal. E aí, a tensão normal nessa viga vai ser aplicada às tensões que são que tendem a fazer com que essa viga se alongue. E aí, as únicas tensões que faz com que essa viga se alongue é RX e essa daqui, certo? Só que aí, o que significa? Que aí eu vou ter que fazer o somatório de todas essas forças em relação a X. Então, se eu tenho relação de somatório de todas as forças em relação a X, vai ser igual a quê? RXA positivo menos a lá de 3,53. Igual. E aí, o que aqui vai dar? Meu RXA é o mesmo valor dessa daqui. Então, é 3,53 kg menos 3,53 kg, que é igual a 0. Então, se o meu somatório de todas as forças em X é igual a 0, então minha tensão vai ser 0. Por quê? Eu vou ter tensão é igual a força sobre área. E aí, no caso, as forças que estão tentando alongar a minha barra, elas vão simplesmente se equilibrar. E aí, se elas estão se equilibrando, ou seja, não tem nenhuma força vencendo nenhuma outra, então minha tensão não existe. Então, é 0 sobre qualquer área. Então, é 0 a minha tensão, ok? Então, a gente tem o segundo exemplo aqui, que é encontre o diâmetro para uma barra suportar uma tensão normal de 30 megapascal. Ou seja, se é um diâmetro, então a seção transversal da minha barra é um círculo,
certo? E aí eu tenho essas forças sendo aplicadas a essa barra. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que fazer o somatório dessas forças, né? Então, fazer o somatório das forças em relação a x. Vai ser igual a quê? Menos 10 kg, né? Menos 3 kg mais 5 kg. Que isso vai ser igual a menos 10 com menos 3 dá menos 13. Mais 5. Então, vai dar menos 8 kN. E aí, menos 8 kN só significa que essa minha barra, ela vai ser, nesse caso, vai ter essa extremidade aqui. Então, é como se... Deixa eu botar, fazer... Como se essa minha barra aqui, ó, ela tivesse só uma força aqui, ó, de 8, menos 8 kN. E aí, se é menos 8 kN, então significa que essa minha tensão, essa minha seta tem que mudar de posição. Então, 8 kN. Então, é compressão, tá? Só isso. E aí, se a minha tensão normal é 30 megapascal, então a minha tensão é força sobre área, né? Então, eu preciso encontrar minha área primeiro para depois encontrar meu diâmetro. Então, minha área vai passar para cima e minha tensão vai passar para baixo. Então, a área é igual a força sobre tensão. E aí, a força resultante é 8. Então, 8 vezes 10 a terceira sobre a minha tensão, que é 30 megapascal, que é 10 a sexta. Então, é 30 vezes 10 a sexta. Então, isso aqui vai dar 8 vezes 10. 8 dividido por 30 vai ser igual a 0,267. Deixa eu botar assim. Fazer aqui assim, mais arrumadinho. 0,267 vezes 10 a menos 3 metros, tá? E aí, essa é a minha área. E aí, se é um círculo, então a minha área é igual a π, eu vou botar de diâmetro ao quadrado sobre 4, ou π igual a r ao quadrado. Lembrando que d é igual a 2r. Então, calma. Então, a minha área... Isso, tá certo. Então, se eu encontrei o valor da minha área, eu consigo agora encontrar o valor do meu diâmetro, certo? Então, o 4 que tá dividindo vai passar pro outro lado multiplicando, então vai ficar 4a sobre π, porque tava multiplicando, vai passar dividindo, igual a d ao quadrado. Então, só vou inverter o lado, então d ao quadrado é igual a 4a sobre π. Então, d é igual a raiz de 4a π. E aí, vai ser igual a raiz de 4 vezes número pequenininho, 267, 0,267 vezes 10 a menos 3 sobre π. Então, D vai ser igual a esse número.
vezes 4, dividido por 3,14, vai ser igual a 0,3397 vezes 10 a menos 3 raiz, certo? Então, a raiz desse número vai ser igual a 0,018 metros, ou 18 milímetros, certo? Então, as nossas duas respostas. A terceira questão é: qual a deformação para a barra abaixo? Então, a barra tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal e está sendo aplicada essas forças nela. E é uma seção retangular com lado 20 e o outro lado de 30 centímetros. Então, a gente vai fazer mais uma vez igual o somatório das forças. E aí, se a gente tem esse 4 newton, quilonewton na inclinação, então a gente tem lá a nossa força 4 kg com um ângulo de 30. Então a gente precisa encontrar essa força e essa. Só que essa aqui em pé vai ser ignorada, né? Porque a gente só precisa as normais ao meu plano. Então, 4 vezes deitando, cosseno de 30, vai ser igual a 3,46 kN. Então, vou ter minha força aqui. Então, somatório das minhas forças em relação a x. Menos 3 kg, menos 3,46 kg, mais 10 kg. Então, isso vai ser igual a 10 menos 3 menos 3,46, que é igual a 3,54 kN. Então, minha barra, ela vai ter só uma força tracionando, ou seja, esticando 3,54 kN. Então, é tração. Certo? E aí a deformação, a gente já viu pela fórmula lá, que é tensão é igual a o módulo de elasticidade vezes a deformação, certo? E aí a gente tem nossa força e a nossa área. Então a gente consegue calcular a nossa tensão. Então, tensão é igual a força sobre área. Então, 20 centímetros vai dar 0,2 metros vezes 0,3 metros. E aí a nossa força é 3,54 kg. Então, é 3,54 vezes 10 a terceira sobre 0,2 vezes 0,3. Então, 3,54 vezes 10 a terceira sobre 0,2 e sobre 0,3 vai dar 59 vezes 10 a terceira. Então, é igual a 59 kPa, certo? E então, a gente consegue calcular a nossa deformação utilizando essa fórmula aqui. Então, tensão é o módulo de elasticidade vezes deformação. E aí, no caso, o módulo de elasticidade está multiplicando para passar para o outro lado dividindo. Então, tensão é igual sobre o módulo de elasticidade é igual a deformação. E aí, só inverto o lado, deformação é igual a tensão sobre o módulo de elasticidade. Então, se minha tensão é 5,9 kg,
10 a terceira sobre o modo de elasticidade, que é 200 GB. Então, vou botar aqui, ó, 200 GB, que é 200 vezes 10 a nona. Então, 5,9 10 a terceira dividido por 200 vezes 10 a nona vai dar 0,295 vezes 10 a menos 6. E aí eu multiplico por 100. Então, vai dar 0,00295%, certo? Então, qualquer resultado está correto. E aí, a nossa quarta questão é: quais os tipos de tensões aplicados na barra e calcule cada uma. Então, se eu tenho essa barra aqui, e aí eu tenho essa barra engastada, e aí eu tenho uma força de 3 kN aplicada para baixo, 4 kN com ângulo de 20 graus e 8 kN nesse sentido, e o meu diâmetro é igual a 20 N. Então, o único apoio que eu tenho aqui é em A. Então, vamos calcular as reações de A para a gente poder dizer, calcular essas tensões. Mas de cara, a gente tem tensões de cisalhamento e tensões normais, certo? Sendo aplicadas à minha seção dessa barra aqui. Então, vamos lá. RA vai ter RA em Y e RA em X, certo? E aí eu tenho essa minha força de 4 N, eu já vou, quebrar ela com ângulo de 20 aqui. Então, eu vou ter essa minha primeira força, 4 vezes cosseno de 20, 3,76 kN, e em pé vai ser 4 vezes seno de 20, que é 1,37 kN, certo? Então, vamos lá. Somatório das forças em X. Quem tá em X? RAX menos 3,76 kg do quebrado do 4 N e o 8 kg, que é menos 8 kN, certo? Igual a 0. Então, RAX vai ser igual a o 3,76 mais 8. Então, 3,76 mais 8 dá 11,76. Todos eles são negativos, vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ser mais 11,76 kN. Então, RAX é 11,76 kN. Ou seja, eu tenho aí a minha primeira, como calcular a minha primeira tensão, que aí no caso seria minha tensão normal, tá? Então, minha tensão vai ser igual a força sobre área. E aí aqui a área é um círculo, que é 20 centímetros ou 0,2 metro. Ou se eu quiser falar com raio, 0,1 metro. Então, a minha força, minha tensão normal vai ser 11,76 vezes 10 a terceira
sobre a minha área, que é π vezes o raio, que é 0,1 quadrado. Então, vai ficar 11,76 vezes 10 terceira, dividido por 3,14 e dividido por 0,1 ao quadrado. Isso vai ser igual a 374,52 quilo pascal, tá? Então, minha primeira tensão é essa. Aí, agora vamos fazer o somatório em relação a Y, pra gente calcular as tensões de cisalhamento. Então, o somatório das forças em Y igual a 0. Então, em Y eu tenho RAY positivo, botando lá pra cima. RAY. Vou ter menos 3 kN, que tá voltando pra baixo, né? Então, menos 3 kg. O 4 N eu tenho a vertical, que é 1,737. Então, menos 1,37 kg. E só. Então, a 0. Então, 3 mais 1,37, 4,37. Então, RAY vai ser igual a 4,37 kN também. Então, nossa segunda reação. E aí, RAY, então se eu fizer desenho da minha seção, RAY está paralelo à minha seção. Que, no caso aqui, a minha tensão de cisalhamento é igual à minha área normal, que é igual a πr ao quadrado, tá? Então, meu Q, nesse caso, é RAY. Então, minha tensão de cisalhamento é Q sobre área de cisalhamento. Então, é igual a RAY sobre a minha área, que é πr ao quadrado. Então, RAY, que a gente acabou de calcular, que é 4,37 vezes 10 a terceira sobre π vezes 0,1 ao quadrado. Então, 4,37 vezes 10 a terceira dividido por 3,14 dividido por 0,1 ao quadrado vai dar igual a 139,17 vezes 10 a terceira pascal. Então, vai ser igual a 139,17 kPa. Então, eu tenho tanto tensão de cisalhamento quanto tensão normal. Então, se eu tenho a minha barra circular aqui, então eu tenho um Q, que é igual a RAY, e eu tenho um F de tração, que é igual a o RAX, certo? E aí, a gente tem a última questão, que é encontrar as distorções para cada seção da barra. Então, eu tenho uma barra aqui em cima, sendo apoiada por 3 apoios. Primeiro, segundo e terceiro. Vou colocar aqui o G igual a 300 gigapascal. Certo? E aí, essa seção
dessa barra, vamos dizer que ela tem uma área igual a 0,120 metro quadrado, certo? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero encontrar as distorções para cada seção. Então, tem a seção A, B, C e D. Então, é como se eu tivesse o apoio, tivesse que calcular os esforços para a seção A, para a seção B, para a seção C e para a seção D. E aí eu tenho essa força de 5 N sendo aplicada entre A e B, 8 N sendo aplicada entre B e C e 6 kN sendo aplicada entre D e C. Então, se eu tenho essa força de... Tenho todas essas forças sendo aplicadas nessa minha barra. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Entre A e B. Entre A e B, a única força que eu tenho sendo aplicada é 5 N. Então, eu tenho a minha distorção sendo distribuída tanto em A quanto em B. Então, a minha distorção é igual à minha tensão de cisalhamento sobre a minha área de cisalhamento. Não. Sobre meu G. Certo? E aí eu tenho que encontrar essa minha tensão sendo aplicada entre A e B. Então, entre A e B, a única tensão que está sendo aplicada, a única força que está sendo aplicada é 5 kN. Então, entre A e B, eu tenho 5 kN, certo? Então, essa minha distorção 1 vai ser... Deixa eu calcular a tensão primeiro, né? Então, a minha tensão entre botar aqui A e B vai ser a força 5 vezes 10 a terceira sobre a área, que é 1,120. Então, 5 vezes 10 a terceira dividido por 1,120 vai dar 1,7 10 a terceira Pascal. Então, 1,7 kilo Pascal. E aí, a gente calcula a deformação entre A e B. Só que aí, no caso, eu tenho duas seções, né? Tem a seção A e tem a seção B. Então, eu divido isso aqui por 2. Então, vai dar... dividido por 2... 20,8 quilopascal. Então, a minha distorção vai ser 20,8 vezes 10 a terceira sobre 30 vezes 10 a nona. Então, dividido por 300 vezes 10 a nona vai dar igual a 9,4 vezes 10 a menos 9 rad. E aí agora, entre B e C, eu tenho uma força sendo aplicada de 8 kN, só que eu tenho o apoio. Então, eu tenho a barra e eu tenho o apoio entre B e C. Então, a força aqui,
8 kN está sendo segurada numa reação entre B e C. E aí, no caso dessa reação aqui, vai ser igual a 8 kN. Ou seja, eu não vou ter nenhuma tensão dos elementos entre essas duas superfícies, certo? Só que já muda, no caso, entre C e D, que eu tenho a aplicação de uma força de 6 kN. Então, é igual a seção A e B. Então, eu vou calcular a tensão e dividir por duas partes. Então, a força é 6. Então, tensão entre C e D é igual a 6 vezes 10 à terceira, dividido por 2, e a área, que é 120. Então, é 6 vezes 10 à terceira, dividido por 2, dividido por 120. Vai dar 250 kPa. Certo? E aí, a minha distorção entre C e D vai ser essa tensão sobre a área. Área não, sobre o G. Então, 25 vezes 10 à terceira sobre 300. Fica 300 vezes 10 à nona. Então, vai dar 8,333 vezes 10 a menos 9 rad, certo? E aí, essas são as questões que eu quero que vocês estudem e entendam como é que funciona, que aí, próxima semana, a gente vai ter uma atividade avaliativa baseada nessas questões.